A Dramalândia não é para amadores. Quando você acha que você já viu de tudo nessa vida, quando você acha que não tem como ninguém inventar mais nenhuma maluquice que você ainda não tenha experienciado, vem o capitalismo e ri da sua cara. Meu povo, como é que eu vou dar essa notícia pra vocês? Eu vou dar. Eu vou tentar dar essa notícia com todo o respeito do mundo, mas vai ser difícil. Mas eu vou tentar. Apareceu esse site na comunidade dorameira nos últimos dias que ninguém sabe muita coisa sobre ele não, tá? Eu fui fazer meu CSI e é muito esquisito. Vamos começar do começo. Sim, é exatamente o que vocês estão lendo. Reviva a magia dos K-dramas com o seu passeios por cenas icônicas e experiências inesquecíveis em um clima romântico em São Paulo. É um site onde, aparentemente, você pode contratar um opa pra passar o dia com você. Não, né, Manuela? Tá louca, Manuela? Aonde que alguém ia criar um serviço para mulheres contratarem homens para sair dando voltinha por aí, Manuela? Isso nunca ninguém fez na face da terra. Eu jurava que isso era bem antigo. Mas tá bom. Como funciona? Como funciona o K-Drama Date, o encontrinho dos dramas coreanos? 1. Escolha a sua experiência. Escolha o pacote inspirado nos K-dramas. Cafés charmosos, passeios românticos no parque e até encontros íntimos. Parou! Parou! Parou? Como assim encontro íntimo? Não, não deve ser o que eu tô pensando. Eu que devo estar com a cabeça suja. Eu que devo estar vendo maldade onde não tem. Ai, Manuela, encontro íntimo. Isso aqui deve ser... Sei lá o que é isso aqui, Manuela, mas não deve ser isso. 2. Reserve pelo Zap. Confirme o pacote, horário e local pelo Zap. O pagamento pode ser feito no encontro com o Opa! 3. Viva a experiência. Encontre-se com o Opa em um lugar público. Aproveite os passeios ou em um momento reservado. Registre fotos incríveis e viva uma experiência inesquecível. Não entendi, Manuela. Não entendi. Tá parecendo, Manuela, do jeito que você tá contando, tá parecendo que alguém vai contratar um homem para um encontro. Não deve ser isso. Não qualquer homem. Leia aqui, por favor. Opa! Vamos ver como é na prática, gente? Vamos ver. Momentos reais. Momentos reais registrados em estilo K-drama, para você imaginar a sua própria história. E aí aqui tem fotos, né? Fotos de uma moça, um rapaz, opa, passeando pelo negócio, um guarda-chuva amarelo, não é mesmo? Um negócio. Peraí, gente, fica aí. Eu tô muito triste, mas eu vou continuar, porque o show não pode parar. Continuar. Onde eu estava? Assim. Fotos aqui do moço passeando, tal, guarda-chuva amarelo, não sei o que. Aqui uma foto, né, do encontrinho, à noite, vendo uma bijuteria, um negócio, pipipipopopó. Momentos reais. E aí diz, né, quem é o Opa Rick? Modelo internacional, com raízes que misturam charme coreano e japonês. Fluente em 4 idiomas, apaixonado pela cultura do Brasil. Ele fala... 4 não! Teoricamente 5. Porque ele deve falar coreano, deve falar japonês, deve falar in English, porque ele é gringo, deve falar português, porque ele tá aqui no Brasil, mas ele também fala o idioma do amor. You are my everything. Não tô ouvindo a música, será que eu tô no tempo? Cadê? Tava fora. You are my everything. Cadê? Na, 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 na. Em
em São Paulo, eu transporto a magia dos doramas para a vida real, para que você viva cada cena como a verdadeira protagonista. You are my everything. You are my everything. 4 planos especiais. Escolha sua experiência ideal. Viva sua fantasia K-drama. Interação com o opa gringo. Turismo e cultura coreana. Momentos instagramáveis. Momentos instagramáveis me pega muito, porque tipo assim, além de você tá pagando pra você ir num negócio, você ainda tem que mostrar. Ainda rola um momento instagramável, você ainda vai ter que mostrar. 1. Experiência íntima. Gente, vamos lá. Quem é maior de idade e já foi, sabe onde tem esse tipo de cama. Essa cama que parece um pavão, todo mundo sabe onde é que tem. Experiência íntima. Encontro íntimo com o opa em motel. Parou! Encontro íntimo com o opa. Eu não vou nem falar opa do jeito que eu falo, só pra ler a negócio inteiro. Encontro íntimo com o opa em motel ou na sua residência. Eu li isso. Massagem sensual com clima romântico, música e relaxamento. Podemos fazer tudo o que desejar, trazendo um momento exclusivo só pra você. Opa Café Tour. Passeio por 2 a 3 cafés coreanos no Bom Retiro ou na Avenida Paulista. Degustação de tteokbokki e bingsu. Sessão de fotos estilo dorama para Instagram e TikTok. Aqui eu achei tranquilo, aqui eu achei de boa, 3. KBBQ Experience, né? O churrasco coreano. KBBQ Experience. Jantar em churrascaria coreana tradicional. O opa prepara a carne na chapa e serve como nos doramas. Foto, vídeo de cena de dorama durante a refeição. 4. Romance no parque. Caminhada pelo Parque do Ibirapuera em clima de date. Parada estratégica em bancos icônicos para fotos. Eu queria entender o que é um banco icônico no Parque do Ibirapuera, porque todos os bancos do Parque do Ibirapuera são basicamente iguais, mas enfim. Opa! Sussurra frases de doramas famosos. Frases de doramas. Ó, talvez ele possa falar assim, ó. Esqueça o ontem e viva para o hoje. Pense apenas no futuro. O que você quer fazer e do que você gosta. Reencontre respostas. Essa é de Romances a Bonus Book, segundo a internet. Você não precisa convencer os outros de quem você é. Essa é de Itaewon Class. Aqui. Vamos pegar uma boa. Às vezes, o trem errado leva você na direção certa. Pousando no amor. Olha, vou ter que ter conhecimento aqui de Dramaland, hein? Ninguém pode me salvar. Essa não tem nada a ver. Imagina que você tá num encontrinho. Aí o cara do nada vem sussurrar no teu ouvido assim, ó. Ninguém pode me salvar mais do que eu. Mas é Demon Lover. Mas é Demon Lovers, Demon Lovers. Pelo amor de Deus. Podia ter também um toque, condenado a 15 anos no Chilindró de Juvenile Justice. Esteja preso de Para Sempre Camélia, quando lá no final o homem tá preso. Esteja preso. Pode ter também. Pô, são muitas possibilidades. Voltando. Tire suas dúvidas antes de reservar. Eu tenho dúvidas. Eu quero tirar as minhas dúvidas, porque dependendo das dúvidas, dependendo das respostas, a gente podia reservar, não podia, gente? Serviço inclui contato físico? Olha, eu não sei quem é que teve essa dúvida, mas a pessoa não leu aqui, né? Que, ó, diz que podemos fazer tudo que desejar. Então, sim, né? Todos os pacotes incluem interações leves e respeitosas, como abraços ou segurar a mão, sempre priorizando o conforto da cliente. Já o pacote Experiência Íntima oferece um nível mais profundo de contato físico, pensado para criar um momento exclusivo, romântico
e envolvente. Como funciona o pagamento? Para confirmar sua reserva e garantir a data do encontro, o pagamento deve ser feito de forma integral no momento da compra. Se preferir, também é possível realizar o pagamento diretamente no encontro. Aí dá para dividir no cartão, não sei o que, é bem acessível. Posso participar da experiência junto com minhas amigas? Disse o homem, claro! Você e suas amigas, todas na mesma experiência? Por que não? Venham pra mim! Claro, nossas experiências podem ser feitas sozinhas ou em grupo, um grupão. Muitas clientes preferem participar com 2 ou 3 amigas, 2 ou 3 amiguinhas, para tornar o passeio ainda mais divertido e cheio de lembranças. Como é que eu faço para reservar? Basta enviar uma mensagem pelo Zap Zap. Você escolhe o plano, confirma a data e realiza o pagamento antecipado com garantia de reembolso. Onde acontecem as experiências? As experiências acontecem em lugares públicos. Não a primeira, tá? A K-Experience a gente viu que é no Leton ou na tua casa. Públicos, como Liberdade e Bom Retiro, para garantir a segurança e conforto. Foca nisso aqui, ó, garantir a segurança. Tá? Nós estamos dando risada, mas depois eu vou engrossar esse caldo aqui, porque eu gosto de acabar com o clima. Posso cancelar o encontro? Claro! Encontros cancelados até o dia anterior, reembolso integral. Cancelamentos feitos no mesmo dia do encontro, 50%. Cancelamentos com menos de 1 hora de antecedência? Ou o não comparecimento? Aí não tem reembolso. E se chover no dia marcado? Podemos reagendar sem custo ou adaptar a experiência para locais cobertos. Ah, não! Ah, não! O quê? Podemos reagendar ou adaptar a experiência para locais cobertos? Como cafés e galerias? Meu amigo, se chove, é aí que a moça quer a experiência completa. You are my everything. You are my everything. Na, 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 na. Opa, está chovendo, opa. Eu quero ficar embaixo do guarda-chuva com você. You are my everything. Olha que ódio. Eu tô decepcionada que eu tenho um guarda-chuva amarelo e eu não encontro esse guarda-chuva em lugar nenhum. E se não me engano, o Paulo Eduardo pegou meu guarda-chuva amarelo algum dia. E eu só estou achando o meu guarda-chuva transparente. Eu não sou um robô. Não estou encontrando o meu guarda-chuva amarelo de pretendente surpresa. Eu estou muito brava. Era isso que eu fui fazer agora. Pegar o meu guarda-chuva amarelo. Ele não está em lugar nenhum. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Pera, deixa eu guardar. Que eu procurei esse guarda-chuva amarelo no outro lado. Liguei pro Paulo Eduardo. Ele não me atendeu. Mandei mensagem. Deixa eu ver o que esse homem me respondeu. Nada. Ele não respondeu nada. Eu mandei pra ele. Cadê meu guarda-chuva amarelo? Pelo amor de Deus. E ele não me respondeu. Se esse homem tiver sumido com meu guarda-chuva amarelo, eu peço o divórcio desse homem quando ele fizer 83 anos. Nem um dia mais eu tolero esse homem. Eu já quero deixar claro. Nem um dia mais. Voltando aqui, o que torna essa experiência única? Escolha sua experiência. Ah, não, vai voltar lá pra cima? Não, já estamos indo. Opa! Gringo bonito que realiza a sua fantasia. Atmosfera autêntica de dorama coreano em São Paulo. Experiências 100% personalizadas pra você. Experiências que encantaram outras pessoas apaixonadas por cultura coreana. Outras pessoas.
Sempre sonhei em viver uma cena de dorama e consegui finalmente. Fiz o tour pelos cafés coreanos no Bom Retiro e parecia que eu estava dentro de uma série. O opá foi super atencioso, tirou várias fotos lindas e até me ensinou poses coreanas. Postei no Instagram e minhas amigas ficaram enlouquecidas. Mariana, de 23. Escolhi o pacote no Parque do Ibirapuera e foi simplesmente mágico. Caminhamos, conversamos sobre K-dramas e até ouvi frases icônicas de séries que amo. Foi romântico sem exagero, divertido e muito respeitoso. Me senti protagonista de verdade, vale cada centavo. Camila, de 35. Fiz o KBBQ Experience e foi incrível. O opá preparou a carne na chapa exatamente como nos doramas, servindo tudo com muito cuidado. Além de aprender mais sobre a cultura coreana, tive uma noite inesquecível e fotos maravilhosas para guardar. Recomendo para qualquer fã de K-Culture. Larissa, de 44. E aí aqui tem alguns dados da empresa. Momentos reais, né? E o rolê é todo no Bom Retiro, na Liberdade, né? Em uma matéria de 9 de maio de 2018, aluguei um opá na Coreia por um dia e olha no que deu. Essa moça, que parece muito essa, será que são irmãs gêmeas? Foi num date com Opa! Aqui ela conta tudo o que aconteceu. Ela comprou num serviço de turismo chamado Oh My Opá, que eu já tentei entrar nesse site aqui. Não existe mais, tá bom? Não tenta entrar não, vai querer dar vírus no seu computador. Graças a Deus eu tenho antivírus. E aí ela dizia que dava pra escolher entre 8 opás. E aí ela contou tudo, os passeios, quanto custou, pipipipopopó. Aqui o opá que ela escolheu. Ué. Ué. Mas o guarda-chuva é diferente, então a foto não é tirada do mesmo dia, no mesmo lugar, no mesmo local. Ué. Gente, até o fim do encontro é muito parecido, não é? Nossa, muito parecido. Engraçado. Como parece a Coreia e o Brasil. Mas e essa experiência aqui, Manuela? Ela foi totalmente 100% personalizada pra você, foi? Será que foi? Vou colocar a foto deles dois, porque eles dois há 8 anos atrás já foram mesmo nesse passeio, então tá tudo bem. Vou usar a foto aqui dos dois de coisa. A gente tá dando risada, kkkk, a gente tá dando risada, mas isso daqui é mais tenso do que motivo pra gente dar risada. Por quê, gente? Porque assim, basicamente a gente tá tendo aqui um serviço de, né? Só que envolve fetiche racial. Porque não é que essa moça contrata o moço porque, sei lá, é porque ele é um opá, né? É porque ele é uma pessoa de ascendência do leste asiático, né? Porque é uma pessoa amarela, é um homem amarelo. E aí ela quer ter um date com um homem amarelo. Que pode ser um passeio no café e pode ser também um Leton, né? Tava lá, tava escrito. Não tô criando nada, não tô aumentando nada da história, é o que tá escrito. Aí, complicado, porque assim, fetichização racial não é um fetiche qualquer, né? Não é que nem tipo você e o seu parceiro tem fetiche de, sei lá, alguém dá tapa na cara de alguém. Tipo a gente tava falando na live passada, se é que você me entende, aquela história que depois se provou ser uma grande mentira, mas ela tinha um negócio com fetiche, né? Ela falava de gente que gostava de tomar tapa na cara e tal. Ok, se é de comum acordo, né, entre um casal, um certo tipo de fetiche, o que eu tenho a ver com isso? Nada. Isso é entre o casal, todo mundo sendo maior de idade e vacinado, gente, as pessoas decidem o que elas querem pra vida delas. Agora, o problema é que aqui, não estamos falando de um fetiche de uma pessoa com uma pessoa, estamos falando de um fetiche de uma pessoa com uma raça, com uma etnia. E aí começa a ficar um tanto problemático. Só que sabe o que também é problemático? É problemático eu tentar explicar quão errado é a gente ficar fetichizando pessoas de outras etnias. É complicado eu explicar isso, porque quem tá envolvido, supostamente, porque, né? Como é que a gente vai saber se isso daqui é algo sério ou não? Depois eu
pergunto pra vocês o que vocês acham. Mas como é que a gente vai ter certeza? Então eu vou meter o supostamente. Supostamente é feito um serviço por um homem que se diz amarelo, né? Se diz miscigenado de Japão e Coreia. Então são dois povos amarelos. Ele diz que ele é dessa etnia. Ok. Como é que eu vou explicar pra vocês que é problemático a gente fetichizar a etnia alheia se o próprio homem amarelo estaria se colocando nesse papel e achando que tá tudo bem? Então eu acabo ficando com um discurso muito fácil de alguém vir e falar que meu discurso tá errado, por mais que eu saiba que o meu discurso tá certo, que a gente não deve fetichizar o gênero, não. A origem do outro, a etnia do outro, porque basicamente isso é uma forma de racismo. Você desumaniza a pessoa, você tira as características individuais daquela pessoa e você coloca aquela pessoa em um grande balaio de todas aquelas pessoas são todas iguais e todas aquelas pessoas são apenas corpos para satisfazer a sua, sei lá, necessidade sexual ali no momento, ok? Não são só homens amarelos que são fetichizados, a gente é fetichizado. Pensa na mulher latina. O que é mulher latina? Nada, concorda? Não existe uma unidade de mulher latina, não existe uma representante da mulher latina. Uma mexicana não é igual a venezuelana, que não é igual a argentina, que não é igual a brasileira. Dentro do próprio Brasil, a paulista não é igual a carioca, que não é igual a soteropolitana, que concorda comigo? Não existe essa individualização. Mas quando a gente fala sobre mulher latina e a gente pensa na questão de fetiche, a gente entende onde estão colocando a gente, concorda? Estão colocando a gente, todas nós, dentro de um molde, de um corpo que serve para suprir necessidades de fetiche, necessidades sexuais de uma outra pessoa e que não vê a sua individualidade. É a mesma coisa de homem amarelo. Mas eu acabo ficando sem força de explicar o quão problemático isso é, porque eu não sou um homem amarelo e temos aqui um homem amarelo se colocando nessa situação. Então, para você ouvir sobre isso, seria legal você pedir, perguntar sobre para algum criador de conteúdo que seja um homem amarelo que possa falar sobre. Tem vários meninos que criam conteúdo e que eu acho que eles poderiam explicar melhor para vocês por que isso é problemático. Eu vou me reservar a explicar a parte de mulher, não é mesmo? Porque aí eu estou falando de algo que eu sou, não vai ter como vir invalidar. Esse tipo de serviço, ele é muito complicado, tá? Para nós que somos mulheres. Porque assim, primeiro, eu não vejo que o público-alvo desse tipo de serviço seja a moça que ela é, toda amor livre, que ela acha, Pepe minha e eu dou pra eu quem quiser. Não, essa moça não me preocupa. Essa moça não é o público-alvo desse tipo de serviço. Essa moça, ela tá livre, leve e solta, ela não tá correndo risco nenhum. O público-alvo desse tipo de serviço são mulheres que na maioria das vezes elas se dizem conservadoras. Na maioria das vezes elas se dizem românticas. Na maioria das vezes elas querem, um homem como o do antigamente. Os homens de hoje, eles não são bons homens porque o coreano isso, o coreano aquilo, o coreano do drama coreano, né? O coreano da comédia romântica, classificação 13 anos. E aí elas criam toda essa ilusão na cabeça. Para usar uma referência que vocês vão entender, é quase como se vocês estivessem querendo frequentar a casa das ginseng. Não é isso que os homens faziam na casa da ginseng? Eles iam lá, e aí eles pagavam pra ginseng pra cantar com a ginseng, pra dançar com as ginseng, pra tomar umas e outra com a ginseng. Aí a ginseng fazia como se a ginseng tivesse algum envolvimento com eles, né? Toda uma fantasia. Às vezes eles davam mais em cima da ginseng, às vezes acontecia alguma coisa, né? Temos aqui a K-Experience 1, não é mesmo? Que pode rolar de um tudo, seja no Leton ou na sua casa. Já é uma coisa que eu gostaria de pontuar pra você. Faz sentido na sua cabeça, você de mulher doce, recatada, romântica, conservadora, estar frequentando a casa da ginseng? Não sei se faz sentido. Quando você pensa em mulheres que trabalham nessa área, você pensa bem sobre elas? Normalmente não. Mas aí você vai contratar esse mesmo serviço do OPA? É uma outra coisa que você pode se perguntar para ver se faz sentido esse tipo de serviço. 3. Quem é o OPA? Né? Sim, tudo bem, lugares públicos talvez seja mais seguro, mas a primeira experiência na tua casa, no Leton, quem é essa pessoa? Onde você tá indo com essa pessoa? Você tá segura? Você tem certeza absoluta
Você conhece a pessoa para você ter certeza que você tá segura? Não sei se não é se colocar um pouco em risco. E nem tô falando do moço aqui do negócio, porque também não conheço o moço. E nem sei se esse moço existe. Pode ser um grande supostamente. Afinal de contas, várias fotos daqui são falsas, né? Nenhuma dessas fotos aqui que a gente viu são fotos de encontro. Então, também não sei se aquela outra pessoa que fala que é o Opa Rick, se ele realmente é o Opa. Pode ser uma outra pessoa que também as fotos tá aqui. Ou pode até ser o tal do Opa Rick, não tô falando particularmente dele, mas pensa no serviço num geral. Será que não é um pouco arriscado? Será que você não vai desenvolver uma dependência emocional depois de um encontro desses? Porque aí você pode falar assim, não, é claro que não, eu sei diferenciar as coisas. Mas se você soubesse diferenciar as coisas, você não estaria querendo pagar para ter um encontro com o Opa. Você estaria, sei lá, saindo, indo conhecer pessoas, indo desenvolver um relacionamento com alguém e tal. Não pagando pra isso. É uma questão complicada, porque assim, por um lado, a gente dá risada, porque é um negócio bem esquisito. Mas ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se a pessoa que compra um serviço desse, ela não tá se colocando em risco físico, mas também muito emocional. Às vezes não é o risco físico que vai acontecer. Tomara a Deus que não aconteça nada com ninguém, mas eu digo assim, às vezes a pessoa aqui, ela não é realmente um risco físico. Não sei, não conheço, talvez não seja. Mas e a emoção? E o seu risco emocional? De você, sabe, ficar misturando as coisas na sua cabeça? Será que ao invés de ir em algo assim, não seria legal você verificar por que você tem a necessidade de pagar um serviço assim? Por que você tá querendo pagar um serviço assim? Se ainda assim você ainda achar que é uma boa, eu quero só colocar mais 2 pulgas atrás da sua orelha. 2 pulguinhas, juro. Mais nada. Ter um CNPJ e um endereço. O CNPJ, quando a gente vai no Google procurar, é de uma empresa de cosmético. E o endereço é do Centro Cultural Hiroshima, no Brasil. Então, entendeu, né? Me conta o que você acha aqui embaixo.